Boa tarde a todos. Antes de mais nada, queria agradecer aqui o convite da organização do fórum para a gente estar participando aqui e com tão nobres companhias. Eu não vou nem conversar muito, a gente está começando aqui um pouquinho atrasado e já me pediram para conseguir acabar no horário, né? Ainda que a gente comece atrasado. Como já foram apresentados, né, os membros da mesa, eu acho que a gente pode até pular os cumprimentos. Eu deixo aqui o boa tarde. Ao deixar o boa tarde, acho que também deixo todo mundo dispensado de ter que ficar citando os demais colegas da mesa. Nós vamos aqui hoje conversar, eu até diria mais conversar, né, que acho que essa é a proposta nesse painel do que apenas palestrar, sobre o tema de rotas e limites na circulação de bens e capitais. Né? Boa parte, né, das relações econômicas e sociais já vinham sendo alteradas no mundo pela revolução digital, e tudo isso foi acelerado pela Covid e ainda mais recentemente pela pandemia internacional da Covid e mais recentemente pela guerra da Ucrânia. Isso significa, na minha opinião pessoal, novos desafios. Provavelmente nós vamos precisar, né, repensar regras e práticas, que, na verdade, as empresas já estão se reposicionando, inclusive como a gente já ouviu aqui nesse auditório, neste fórum desde ontem, seja para entregar novos produtos, seja para diminuir a dependência no mundo. Né? A gente até semana passada fizemos um evento aqui na FIB que a gente chamou de Reinventando a Aldeia Global. Né? O Portugal, que é tido como o primeiro país do mundo, né, a promover a globalização, e daí que vem a expressão, né, de um livro famoso de Aldeia Global. A gente estava comentando, chegou o momento de repensar esta aldeia, e eu acho que para colher subsídios nessa direção que a gente colocou, o Fórum Jurídico aqui está prevendo esse painel. Nós vamos conversar aqui há 15 minutos, né, para cada um, para a gente ainda tentar ver se conseguimos ter uma exposiçãozinha no final, um tempo no final para debate. Bom, começaria aqui pelo nosso convidado português, porque os demais membros da mesa são brasileiros. Aliás, felizmente, como a gente estava aqui conversando, essa mesa aqui a gente tem a diversidade, né? Metade formada aqui pelo corpo feminino, embora seja é de grande qualidade, o professor e deputado Joaquim Miranda Sarmento. Professor. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Cumprimentar os meus colegas do painel, agradecer mais este convite, creio que já é a terceira ou quarta vez que participo neste fórum, e dar os parabéns aos organizadores, porque, de facto, de ano para ano, este fórum tem aumentado a sua qualidade, a sua abrangência, as pessoas que consegue trazer, quer como palestrantes, quer a assistir, e agora com esta vantagem que há alguns anos atrás era mais difícil, ou pelo menos menos popularizada, de transmissão também através do digital e das redes sociais. E, portanto, queria dar os parabéns ao José Roberto Afonso e ao professor Blanco Moraes e a todas as outras pessoas envolvidas, e agradecer mais uma vez este ano também me terem convidado. Enfim, eu sou economista e, portanto, olho para isto com uma determinada lente e com um determinado prisma, e, de facto, quando daqui a algumas décadas se fizer a história do último quarto do século XX e primeiro quarto do século XXI, portanto, quando se fizer a história dos últimos 50 anos, aquilo que eu acho que mais vai marcar essa história vai ser a questão da globalização. Quando nós lemos livros de história sobre eventos ou períodos há vários séculos, sabemos que a informação é relativamente escassa e, portanto, esses livros tendem a olhar muito para a floresta e pouco para as árvores, porque há pouca informação. Quer dizer, nós sabemos que o Dom João VI saiu daqui para fugir às invasões napoleónicas, chegou à Bahia, depois chegou ao Rio de Janeiro, à capital, mas sabemos pouco sobre como é que foi a viagem dele e as decisões que ele tomou, especulamos bastante. Isso hoje,
quando daqui a 50 anos se fizer a história destes últimos 50, isso já não vai ser exatamente assim, porque a informação é abundante e vai ao detalhe. Mas há, nestes últimos 50 anos, de facto, uma marca da ascensão da globalização e a forma como o mundo se alterou. E nessa marca, eu acho que há 4 momentos que são absolutamente essenciais. O primeiro, obviamente, ocorreu entre 89 e 91 e teve a ver com o fim da União Soviética e o fim do sistema comunista, em que permitiu aqui o capitalismo, naquilo que o Fukuyama, que eu acho que muitas vezes é mal lido, chamou o fim da história, não no sentido que já não havia mais nada para acontecer, mas no sentido em que o capitalismo e as democracias liberais são provavelmente o estádio final de desenvolvimento das sociedades, ou pelo menos daquilo que nós entendemos como sociedades e daquilo que nós conhecemos, e isso permitiu de facto que o capitalismo se tornasse relativamente homogéneo no mundo inteiro. O segundo momento começou a ocorrer a partir do final dos anos 70, foi a revolução tecnológica, do ponto de vista das tecnologias de informação e de comunicação. Começou com uma certa democratização do computador pessoal e depois com a internet, e com um aspecto muito importante é que os custos das comunicações, o custo marginal das comunicações aproximou-se de zero, alguns ali nos anos 90, e isso permitiu deslocar uma série de serviços e uma série de competências para outros países que não a Europa e a América do Norte. O terceiro aspecto teve a ver com uma outra revolução que é muito menos falada, mas que eu acho que que tem uma importância provavelmente tão grande como estas duas, que foi a invenção do contentor, aquele sistema homogéneo que hoje vemos nos portos e que é uma invenção do final dos anos 60 e que permitiu de facto standardizar todo o comércio internacional. E sem essa peça há um livro muito interessante que se chama A Caixa que Mudou o Mundo, e a Caixa que Mudou o Mundo não é a televisão, é exatamente o contentor, porque permitiu que passássemos a poder produzir bens em locais bastante distantes, como a China, ou o Extremo Oriente, ou a América Latina, e depois transportá-los de forma rápida, segura e muito barata para os centros consumidores da Europa e da América do Norte. E depois o quarto momento mais relevante aconteceu em 2001 e eu creio que ainda hoje, nos primeiros anos depois de 2001, isso seria notório, mas ainda hoje, se perguntarmos às pessoas qual foi o acontecimento mais importante do ano de 2001, a esmagadora maioria responderá o 11 de setembro. E de facto o 11 de setembro marcou esses anos, até porque deu início a 2 guerras e enfim, um conjunto de alterações e até um enfraquecimento, do ponto de vista militar, político e económico, daquilo que era a superpotência dominante. Mas para mim o acontecimento mais importante desse ano, 2001, foi a entrada da China na Organização Mundial do Comércio. E isso, juntando os outros 3 aspectos, a entrada da China só foi possível porque o mundo comunista ruiu, embora a China já tivesse feito uma cisão dentro do comunismo e já se tivesse aproximado dos Estados Unidos quando o Presidente Nixon, em 72, 73, visita a China, mas aquilo que nós chamamos de globalização, e que foi a passagem de uma parte substancial da produção industrial e também de alguma produção de conteúdos e de serviços do centro do mundo, na perspectiva histórica dos últimos 3 séculos, Europa e América do Norte, para a periferia, primeiro para a Ásia e depois para outras áreas do globo, só foi possível também porque a China entrou na Organização Mundial do Comércio. Só que estes 4 elementos que me parecem ser os mais relevantes e que levaram àquilo que nós chamamos a globalização e que fez com que a Europa e a América do Norte, que nos anos 60 representavam cerca de 50% do PIB mundial, hoje representem ligeiramente menos de 30%, e portanto aquilo que nós nos habituámos durante 3 séculos, mas que também é uma excepcionalidade na história da humanidade. A Europa, até ao século XVI, XVII, não era a zona mais rica do globo, não era a zona mais avançada do ponto de vista científico e político e militar, e portanto os últimos 3 séculos, se olharmos
toda a história universal são uma excepcionalidade, mas habituámos-nos a viver nessa excepcionalidade e para nós, obviamente, o centro económico e político tem sido a América do Norte e a Europa. Mas a verdade é que esse espaço que produzia metade da riqueza mundial nos anos 50, anos 60, hoje já produz menos de 1/3 da riqueza mundial. Portanto, houve aqui a emergência de novos players, onde obviamente a China, até pela sua dimensão populacional, ganhou uma relevância extraordinária. Mas este fenómeno, que eu acho que marca as nossas décadas e que vai ser o elemento central quando se fizer a história das nossas décadas, deixou marcas muito profundas do ponto de vista das sociedades europeias e americanas. Deixou marcas no sentido em que a deslocação da produção industrial gerou desemprego numa determinada faixa da população, aquilo a que se costuma designar os blue collars, e deixa marcas do ponto de vista da desigualdade. Há um teorema que eu chamo de teorema Samuelson-Stolper, que explica que o comércio mundial, e eu sou bastante favorável ao comércio mundial e bastante favorável à globalização, e acho que o comércio mundial é a forma mais eficiente do ponto de vista económico da organização da produção económica, mas aquilo que este teorema diz é que o desenvolvimento do comércio mundial gera perdas, gera ganhos para os trabalhadores menos qualificados dos países que recebem essa produção industrial, dos países, se quisermos, emergentes, e gera perda de postos de trabalho nos trabalhadores menos qualificados dos países das economias avançadas. E foi isso que aconteceu nas últimas décadas, e muito dos fenómenos políticos que temos visto nesta última década resulta muito dessa desigualdade em que a população que está até à mediana de rendimentos teve praticamente uma estagnação de rendimentos nos últimos 30 anos, enquanto que o 1% e os 5% acima concentraram uma parcela cada vez maior da riqueza. E se nós olharmos com atenção àquilo que era o período antes da pandemia, nós já estávamos a assistir a alguns fenómenos de redução da globalização, alguns fenómenos que já se notava que a globalização estava a retroceder, quer por decisões políticas, sobretudo nos Estados Unidos, quer por alguma necessidade quer por um lado essa necessidade do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista estratégico e de segurança. A Covid acelerou este processo porque todos nos recordamos, em março, abril de 2020, de repente, máscaras era uma coisa que não existia em Portugal. Na primeira semana de Covid, vendia-se uma caixa de 50 máscaras a 500 euros. Hoje custa 1,5 €. E, de facto, nós percebemos que temos que reorganizar este fenómeno da globalização e, por razões de segurança e por razões de redução das desigualdades, nós temos, de facto, de fazer algum nearshoring e trazer alguma da indústria que passou para as economias emergentes de regresso ao centro da Europa e dos Estados Unidos. O que significa, e para terminar, porque já estou a abusar no meu tempo, o que significa... Sim. O que significa que eu acho que os próximos anos vão ser marcados por três coisas. A primeira chama-se inflação, e que está muito relacionada também com a globalização, embora a inflação, eu creio que 90% dos economistas têm um consenso de que a inflação é um processo monetário, e ninguém melhor do que o Brasil para recordar isso nos anos 80 e 90. A inflação no Brasil foi controlada nos governos do Fernando Henrique Cardoso através de um processo de política monetária, através do real e da independência do Banco Central. E, portanto, nós temos um problema de inflação nos Estados Unidos e na Europa muito resultado da política monetária e dos estímulos orçamentais que foram necessários durante a Covid, mas este processo de retrocesso da globalização
vai implicar preços mais elevados, porque a globalização permitiu níveis de eficiência muito altos e, portanto, se nós estamos a retroceder nesse processo, significa que os níveis de eficiência na produção de bens, serviços também, mas sobretudo de bens, será menor e, portanto, níveis de eficiência menor significam custos maiores e custos maiores, sobretudo custos marginais maiores, significa preços mais elevados dos bens e serviços que são colocados à venda. E, portanto, o fenómeno da inflação parece-me que é um fenómeno que vai marcar os próximos anos, volto a repetir, em grande medida pela política monetária da última década e os estímulos orçamentais dos últimos 2 anos, mas também por este retroceder da globalização. O segundo aspecto é que, de facto, este retroceder da globalização, este nearshoring, vai criar tensões do ponto de vista económico nas economias emergentes, sobretudo naquelas que forem perdendo alguma capacidade industrial que regressa à América do Norte e à Europa, e essa pressão económica obviamente vai ter reflexos políticos e sociais. E um terceiro aspecto é que, de facto, a globalização, sobretudo se pensarmos que o fim do comunismo se deu sem qualquer, enfim, sem um grande impacto do ponto de vista entre Estados, ou seja, houve um império que caiu sem que se tivesse disparado um tiro, embora depois a Jugoslávia tenha entrado numa guerra civil, enfim, tenha havido conflitos em algumas repúblicas periféricas da ex-União Soviética, mas a verdade é que houve um colosso militar e nuclear que deixou de existir sem que tivesse havido uma derrota militar expressa, clara, para que isso acontecesse. E, em grande medida, a globalização ajudou a este período de paz que vivemos nas últimas décadas, obviamente com conflitos em algumas zonas, mas um período relativamente longo de paz num mundo que se parecia e parece cada vez mais kantiano e menos hobbesiano, mas o retrocesso da globalização também significa que as tensões geopolíticas se vão agravar e não falo apenas pela questão da guerra na Ucrânia, falo também porque em outras zonas do globo essas tensões geopolíticas vão naturalmente agravar-se exatamente pelo retrocesso que o efeito da globalização terá. Muito obrigado.